estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o realismo. Eu sempre falo para vocês que é muito importante entender o momento histórico, o contexto histórico, né? Porque os autores, eles são influenciados pelo momento em que eles estão vivendo. E para ajudar a compreender melhor sobre o realismo, hoje nós vamos ter a participação do nosso querido professor de História, Éder. E aí, gente, tudo bem? Eu fui convidada pela professora Cíntia para falar um pouco do contexto histórico do realismo, principalmente aqui no Brasil, né? Mas antes de falar do realismo brasileiro e do contexto histórico, eu vou falar um pouco da influência europeia. Após a publicação na França, né, da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, esse livro causa muita discórdia na Europa na época, né? Porque ela escancara os costumes da burguesia e os problemas sociais que vão surgir após a Revolução Francesa. O Flaubert, por exemplo, ele trouxe à tona vários temas polêmicos, como o casamento, como uma instituição falida, fala do jogo de sedução, fala de adultério, e massacra, né, o ideal de amor romântico, né, que existia até esse momento. Já no Brasil, o realismo brazuca, né, brasileiro, ele é um movimento, ele é influenciado, né, pelo realismo europeu e baseava-se na Europa, né, que se baseava nas ideias trazidas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, que eu falei, principalmente da Revolução Francesa, eu já falei com vocês em aula, né? Já que no Brasil, essa revolução social e essa revolução industrial, ela é muito lenta, né? Já que passávamos por grandes entraves do período colonial, como o pacto, né, que era a obrigação comercial com Portugal, a estrutura de trabalho brasileira baseada no trabalho escravo. Então, nesse contexto, foi crucial para o surgimento de escritores do realismo brasileiros, que se auto-identificavam como republicanos, num Brasil monárquico, né, com um rei, com um poder praticamente absoluto, graças ao poder moderador que o imperador Dom Pedro tinha. E eles se colocavam como defensores do abolicionismo. E esses temas serão comuns em várias obras. Esses autores brasileiros eram muito influenciados pelos escritos europeus, como mantendo características marcantes do realismo, como uma linguagem mais objetiva, né, mais, sem muita subjetividade, mais direto, né, nas suas escritas, com uma forte crítica social, né, das contradições, e do moralismo da classe alta brasileira, muita ironia e uma descrição minúscula da psicologia dos personagens, né? Então eles tentavam trazer, por exemplo, a realidade vivida no Brasil nesse momento para suas obras. E um dos grandes, e talvez o mais famoso desses escritores do realismo brasileiro é o Machado de Assis, que, por curiosidade, ela não pediu, mas eu vou falar, que era um escritor negro, né, que muitas das vezes foi retratado como branco. Se vocês fazerem uma pesquisa básica através de imagens, vocês vão perceber isso. Então é isso, um beijo, espero vocês na próxima aula, um abraço. Valeu, Cíntia! Agora que vocês já entenderam todo o momento histórico, né, todo o contexto histórico, tudo que estava acontecendo na época, vocês vão ver que o realismo ele começou na Europa, na França, quando Gustave Flaubert escreveu Madame Bovary, né? Então começou lá na França em 1857. No Brasil, veio um pouco depois, a gente já sabe disso, né? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Independente de ser Europa ou ser Brasil, quais são as principais características do realismo? O realismo é uma arte psicológica, tá? Que quer retratar o quê?
a realidade do ser humano, né? Quer passar a verdade, quer passar a realidade, né? E muitas vezes a realidade psicológica das personagens. Então vai entrar no psicológico da personagem para mostrar realmente, né, o que aquela personagem pensava, sentia, agia, tá? É uma classe literária que vai, então, contra o romantismo. Como veio depois do romantismo, né? Vai contra o romantismo. Então, vai ser uma classe literária totalmente de linguagem objetiva, bem objetiva, né? Uma arte bem psicológica, que vai focar em algumas coisinhas que eu vou falar aqui pra vocês, como o evolucionismo de Darwin, tá? Eles vão ser muito influenciados pela teoria do evolucionismo. Então, eles acreditam nisso. Essa ciência que está avançando vai influenciar muito os autores da época. O positivismo vai influenciar, pra gente, nesse caso aqui, influenciar nessas ideias mais republicanas, né? Nessa parte. E o socialismo do Karl Marx, né? Então, também vai influenciar muito os autores da época, tá? Então, quais são os temas recorrentes? Adultério. Então, vai ter muito adultério. Ao contrário do romantismo, nós vamos ter muito adultério, muito mesmo. Mas o principal tema, sim, vai ser a crítica social, tá? No realismo, então eles têm essa função social mesmo de crítica, principalmente criticar os burgueses, a classe, né? Classe alta, burguesia, tá? O foco deles, então, é fazer essa crítica. Vai criticar o operário? Vai criticar o operário, mas o foco deles é fazer uma crítica realmente à burguesia da época, tá? O foco deles, então, é bem social, bem crítico mesmo, né? Vai mostrar essa exploração, né, do operário, do pobre. Então, vai ter toda essa parte, esse engajamento social. E até a próxima!